everybody! Please be welcome! Sejam todos bem-vindos ao Talkland. E aí, será que vocês vão gostar dessa conversa? Eu acho que vocês vão amar, porque eu tô com uma convidada aqui que vocês, não fazem ideia de tão querida que ela é, de tão competente que ela é. E eu falo com propriedade, porque já deu workshop para Rede Atos, já conversamos bastante também, e hoje ela tá aqui para falar sobre mercado de trabalho. Sabe aqui que a gente vai contar para vocês hoje como as pessoas conseguem dar um match especial entre empregador e o colaborador ideal para sua empresa. Então, senhoras e senhores, com vocês, Sara! Sara, fala de você um pouquinho pra gente. Oi, galera, tudo certo? Bom, prazer estar aqui, agradeço o convite. Depois de todo esse elogio aí, ficou complicado, né? O nível de expectativa tá aqui. Mas arrasa. Me apresentando um pouquinho, então, Ana, eu sou a Sara, eu sou sócia proprietária da Folks, sou eu que toco o barco junto com o Vinícius, que é meu marido. E falando um pouquinho aí do meu background, eu sou formada em psicologia pela PUC-PR Campus Curitiba e hoje eu atuo com psicologia organizacional. E aí eu estou aí então, Ana. Show! Mas assim, Sara, o que é a tal da psicologia organizacional? Porque quando a gente pensa em psicóloga, a gente já vê aquela sala, aquele divã, aquela coisa assim, bem clínica, né? Fala pra mim, o que é que você faz como psicóloga organizacional? Bom, a faculdade inteira eles tentam te levar pra clínica, né, Ana? Mas divã não é comigo, não. O psicólogo organizacional basicamente é o psicólogo que atua com gestão de pessoas, ele trabalha ali dentro da empresa, auxilia o empregador e também o colaborador para que ambos tenham a melhor qualidade ali de trabalho, etc. E que a gente possa, então, ter o melhor casamento aí entre essas duas partes. E por que você escolheu a psicologia organizacional? Me conta, o que tem aí dentro de você que fez com que aflorasse aí a ideia de trabalhar com empregadores, né? E também colaboradores? Bom, eu cresci dentro de empresas, né, da minha família, etc. E eu sempre vi essa dinâmica, sempre achei muito bacana. Eu acho que Freud, eu não sou da clínica, mas acho que a única coisa assim que eu pego de Freud, né, que não é a minha abordagem, é que o trabalho é aquilo que traz prazer para o homem, né? Existem duas formas do homem se fazer. Um é pelo amor e o outro é pelo trabalho. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a sentir isso também, de como isso preencheu, de como isso deu sentido à vida. E aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais pelo tema, e aí agora eu tô no meio desse universo doido que a gente emerge e a gente só quer, tipo, fazer tudo ser muito melhor e realmente, eu falo muito que a gente tenta dar uma vantagem estratégica para a empresa, né? Então eu quero que o meu cliente... Eu vou oferecer recursos para ele ser melhor, para ele ter mais competitividade no mercado, para a empresa dele permanecer e ele realmente fazer tudo que ele pode fazer, tem o potencial de fazer. E um dos maiores desafios na vida do empresário, eu compartilho contigo, que é esse momento de contratação, que é selecionar a pessoa ideal para aquele cargo, uma pessoa que também tenha uma sinergia com o restante da empresa, que participe da filosofia da empresa, né? Eu tenho certeza que uma contratação mal feita é gasto de energia de quem vai receber, de quem vai treinar e de quem vai dar continuidade, né? Mas até você chegar a trabalhar com a Folks, até vocês colocarem a Folks no mercado, algum fator da tua vida te levou a esse movimento? Como é que você chegou lá? Como é que vocês tiveram uma ideia assim, Sara? Já estava com o Vini ou partiu de você, partiu dele? Como é que nasceu a Folks? Bom, a Folks nasceu da pandemia, né? A gente estava terminando a faculdade, a gente ia para Califórnia para estudar, é uma coisa assim linda, maravilhosa, a vida estava planejada por 2 anos. E aí a gente chegou a pandemia e mudou o plano do mundo inteiro, né? E aí, basicamente, a gente não queria trabalhar CLT, para nós não fazia sentido, a gente queria poder, de fato, fazer a diferença naquilo que a gente fizesse sem ter alguém ali dizendo, olha, não pode, não faz ou faz, né? A gente queria tentar se jogar no mundo e ver o que a gente conseguia fazer. Você e o Vini fizeram faculdade juntos? Não, na mesma época, ele fez administração e eu fiz psi. Ah, entendi. Então deu match ali. Deu match. Não, foi perfeito. Show. E aí, a gente ficou pensando, poxa, o que a gente pode fazer junto? Como que a gente se complementa e tal?
E aí, a gente estava conversando com uma amiga nossa, e ela foi nossa conselheira de carreira também, há um tempo antes disso, no início, há um ano atrás, né, nessa época. E ela ficava falando dessa dificuldade de recrutamento das vagas de TI lá em São Paulo, que tinha uma empresa que ela trabalhava, que fazia esse recrutamento e tal. E a gente viu que tinha muita empresa de TI aqui e dessa dificuldade. E quando a gente fala da contratação de uma pessoa de TI, é muito pior. Eu vou chamar assim, é uma contratação muito mais difícil, porque além de você entender da contratação, conforme todas as outras empresas, você precisa entender a parte técnica do TI, né? O que é uma linguagem de programação, o que é o tal do framework, é um mundo totalmente à parte. E aí o Vinícius também começou algumas faculdades de TI, né? Ele tem um conhecimento muito top em TI. Então, o que acontece? Eu fazia as entrevistas, e aí depois eu chegava e o Vinícius falava, amor, o que é essa linguagem aqui? Eu não sei, me explica, né? Para o cliente era tipo, beleza. E vocês assim, Claro, entendi. Aí chegava para ele e falava, cara, o que é isso? E assim foi. E foi muito bacana, porque o Vini entende muito de administração, ele entende de direito, de contabilidade. Ele é, assim, ele é meu administrativo Já perfeito. me identifiquei contigo também, porque meu marido é desses. Né? Eu acho que assim, a gente é a porta-voz de tudo e eles são os CDFs que ficam no background, não é? Amei. E aí, assim, deu esse casamento perfeito e conforme a gente foi avançando, a gente foi saindo um pouco da TI e foi indo abrangendo outras áreas. E aí, hoje a gente está aí atendendo todos os tipos de segmento, né? E a gente é muito realizado fazendo isso, né? A gente hoje trabalha muito com a tal da contratação assertiva, né? Então, o que é uma contratação assertiva? Primeiro, a gente vai avaliar toda a parte comportamental, que é algo que uma pessoa normal, um empreendedor normal, não vai ter tanta habilidade de fazer. A gente vai avaliar toda a parte técnica. Então, por exemplo, você me disse que você precisa de uma pessoa para marketing. Aí eu vou falar, e aí, como é que você trabalha com marketing? Quais são as suas experiências, etc. E aí vem a parte mais importante, que é o fit cultural, né? A palavra chiquérrima. Muito. Para uma coisa bastante complexa, né? Porque você tem, por exemplo, Atos. A Atos tem uma cultura, tem uma forma de ser, tem uma proposta de valor, tem uma cultura, tem valores que são de vocês, né? Como que essa empresa funciona? E eu vou chegar aqui e falar, Ana, me fala desses valores. Você não vai saber, especificar. Me fala dessa cultura, porque a cultura é uma coisa tão subjetiva. E aí, a grande dificuldade é como que eu capturo essa cultura? Como que eu faço isso? Como que eu capturo a cultura do meu cliente, né? E aí, assim, hoje eu estou atendendo a Atos, amanhã eu estou atendendo outra empresa e eu atendo um monte de empresas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que entender a cultura de cada um para pegar o candidato que ele vai se adaptar à sua cultura, entendeu? Sara, você tá falando isso pra mim, eu tô aqui, chocada, porque é realmente tudo que a gente precisa, né? E você falando também, lembrei até de uma paixão nossa em comum, que é o Walt Disney, né? Eu fiz alguns treinamentos dentro da Walt Disney, né, e do Institute. E lá eles têm um curso, assim que alguém entra nas organizações Disney, antes de iniciar o treinamento específico, eles passam pelo treinamento tradições lá dentro, né? Então, as pessoas precisam primeiro entender o que é que eles fazem, qual foi a ideia inicial, quais são os propósitos que o Walt Disney teve com tudo aquilo antes de colocar uma empresa para funcionar, né? E você fazendo esse trabalho é um pouquinho de tradições, né? Você ajuda a empresa a entender quais são as suas raízes, né? E qual é o seu sistema e base de trabalho, para daí conseguir esse candidato para fazer o match. Eu acho que tem muito mais chance de dar certo, não tem? E aí, o que acontece? Primeiro, quando eu contrato um candidato com esse fit cultural melhor para sua empresa, quando ele chegar na sua empresa, olha o tanto a menos que você vai ter que ensinar. Aí a gente pensa ainda você pegar um candidato que é contrário a isso, que é contrário a esses valores, você valoriza muito a ética, e essa pessoa tem uma ética meio duvidosa. Então, assim, isso vai dar um choque muito grande dentro da empresa. Isso afeta clima, isso afeta o tanto que você vai ter que treinar, o tanto que, entende, que causa atrito, né? Então, a primeira parte é isso. E aí, por exemplo, uma outra parte que é quando o candidato entra na empresa é o onboarding. Então, por exemplo, quando um funcionário entra na minha empresa, a primeira parte é o onboarding. O que significa isso? A gente vai sentar junto e eu vou te explicar como eu comecei, quais são os nossos valores, como é que funciona o nosso trabalho, o que é importante para nós, porque eu quero que ele entenda isso. Ele só vai conseguir se integrar à equipe, se integrar ao trabalho, se ele entender isso.
Porque se ele não entender, por exemplo, uma das nossas políticas não tem problema errar. Entende? Acontece, a gente entende e tudo mais. Errou, beleza, a gente vai sentar e vai falar, cara, o que a gente errou? Como que a gente pode resolver esse erro? E daqui para o futuro, a gente não vai mais fazer esse erro, entendeu? E aí é muito oposto ao que a gente tem na maioria da cultura das empresas. Que se você errou, você vai levar pedra, né? Então, o que as pessoas fazem? As pessoas ficam com o erro para elas. E aí, no final, você vai ver, tá com um baita de um problema. Exatamente. Né? A bola vai crescendo, né? Virando a famosa bola de neve, que começou numa coisa pequena, mas que por não ser solucionado de imediato, se tornou num baita de um problemão, né? Exato. Então, tem todo um trabalho que a empresa precisa fazer depois, entendeu? De treinamento, de onboarding, de integração e tudo mais. Mas quando eu mando um candidato legal, isso fica muito mais simples, né? E é muito louco porque a gente pensou que quem contrataria a gente, como a gente é uma terceirizada, uma consultoria, a gente pensou, poxa, quem vai contratar a gente vai ser uma empresa que não tem RH. E aí depois a gente entendeu que não. Quem contrata a gente são empresas que tiveram péssimas experiências de contratação, que já tomaram na cabeça, que tiveram contratar e demitiram, foi um desastre, e elas falam, não, agora a gente vai buscar ajuda profissionalizada. E aí chegam essas empresas para nós, e a gente consegue entregar um trabalho bom, e as pessoas ficam tipo, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? A gente não conseguiria isso nem 1 milhão de anos. Então, por exemplo, uma vaga de auxiliar administrativo, a gente recebe 200, 300 currículos. Como a gente tem uma plataforma toda pensada para isso, a gente vai ver todos esses currículos, a gente vai ordenar, etc. E a gente vai conseguir tirar dali. Agora você pensa, se você receber esses 200, 300 currículos no seu e-mail, é impossível. Humanamente impossível. Então, geralmente, assim, existem grandes empresas, sim, mas acredito que a maior parte das empresas hoje no mercado sejam micro e pequenas empresas, né? Sim. Então, o empresário tem que conciliar, muitas vezes, a contratação com todo o restante do trabalho dele de rotinas diárias, né? E muitas vezes é negligenciado, a gente sabe disso, né? Ele não investe o tempo necessário, às vezes é para ontem essa vaga, então o primeiro que aparece é contratado, e aí que aparece todo o desgaste, toda a contratação, que logo vai chegar sim a uma demissão, mas a gente já chega lá, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, existem outras empresas no mercado que fazem o mesmo trabalho da Folks? Qual seria o principal diferencial, assim, da Folks nesse mercado de contratação? Bom, a gente chegou aqui e a gente percebeu um gap muito grande, porque como que eu sempre vi isso? As empresas tentam fazer uma consultoria e aí elas têm um trabalho tão ruim que elas falam, cara, não funciona, eu nunca mais vou fazer isso, entendeu? Então a gente já chegou nessa realidade e a gente sabe que hoje qualquer consultoria de qualquer segmento tem esse problema, né? Por quê? Porque eles não conseguem entender a cultura. Porque eles estão mais preocupados em fazer a coisa rápido, barato, do que entregar qualidade. Então, por exemplo, a Folks é mais barata? Não, não é. Agora, a Folks é melhor? Espero que sim, né? Eu não vou dizer, tipo, a gente é melhor, porque isso aí eu não quero fazer propaganda enganosa, não sei, vai que alguém, né? Não fiz nenhuma pesquisa aqui do Inmetro, mas enfim. Então, assim, a gente tentou se diferenciar. Eu sempre falei assim, gente, sabe aquela missão, tipo, eu quero se tornar a melhor de Toledo, eu quero se tornar a melhor da região. Eu falei, não, eu quero ser tão boa que tem uma empresa que vai vir de São Paulo, de Campinas, e vai falar, cara, você faz um negócio muito bom. Tanto é que, olha que loucura isso, eu faço mentoria com alguns profissionais muito renomados do Brasil. Então, uma das minhas mentoras trabalhou na Natura, trabalhou num banco como diretora de RH. Então, assim, a gente é realmente qualificada. E eu comecei a falar do nosso processo e essa mentora falou, cara, ninguém faz isso, ninguém entende a cultura, as pessoas simplesmente pegam e mandam, entendeu? Então, por exemplo, o nosso trabalho, quando a gente manda um formulário para a pessoa, quando esse formulário chega, eu vou sentar, o meu psicólogo, que é um psicólogo só que vai acompanhar tudo. Então, assim, não sou eu que vou começar um processo, daí eu passo para você, daí passo fulano. Não, é um psicólogo que ele vai acompanhar tudo. Então, chegou o formulário, ele vai sentar junto com esse cliente e falar, beleza, então assim, é isso que você colocou que você precisa. Agora a gente vai adequar isso para o mercado. Então, assim, você está colocando um salário X, mas eu não consigo contratar por esse salário, uma pessoa boa? Não, peraí, o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir o requisito? A gente pode aumentar o salário? Quais são os comportamentos certos? Porque às vezes para você, você coloca lá que comunicação é super importante. E aí você vai ver o cara do financeiro que mexe com papel o dia inteiro, entendeu? Não é o perfil dele ser comunicativo. E não precisa. Claro, precisa um básico e tudo mais, mas não é a coisa que você precisa, assim, de mais. Então, a gente faz todo esse trabalho de adaptação. Feito isso, a gente começa, faz a triagem, faz a entrevista, tudo certinho.
Aí a gente chega de 3 a 5 candidatos. E aí a gente faz um parecer, que eu vou mandar todos os documentos de cada um desses candidatos para você, com o currículo, com avaliação de teste, com avaliação do psicólogo. E é nesse momento que o empresário se envolve. Ele recebe 3... De 3 a 5. De 3 a 5? Isso. Ah, tá. E aí, beleza. Aí eu chamo ele e falo o seguinte, eu tenho esses candidatos aqui, tô te mandando os documentos quando a gente marca a entrevista. Tal dia. Quem vai acompanhar essa entrevista? O meu psicólogo que fez todo o processo e esse gestor, e aí pode ser mais pessoas da equipe dele e tal. E aí, o que acontece? Esse meu psicólogo, ele tá participando de 2 entrevistas. Então, se esse candidato falou uma coisa lá na primeira entrevista e ele se contradisse... ele não vai bobear, ele tá sabendo que... Já pegou, entendeu? Exatamente. Então, assim, é todo um processo muito personalizado, muito cuidadoso, entendeu? Hoje a gente faz entrevista por competência, então, numa entrevista que eu falo assim, e aí, Ana, você é organizada? Aí você fala, sim, claro. Que é o que... Sou perfeccionista. Eu sei. Qual é a tua experiência? Qual é a tua maior virtude? Qual é a tua... quais são os seus pontos negativos? Eu sou muito perfeccionista. Não, e aí, o mais legal é assim, você pergunta, tá, mas e que problema isso gera, né? Por que isso é um ponto fraco? Não gera. É ótimo, porque eu sou muito organizada aí. Então, assim, a gente tem uma expertise de pegar e realmente conseguir entender se a pessoa tem ou não tem o comportamento, entendeu? Não tem esse espaço de, me diz aí se você é. E aí, quando a gente vai fazer entrevista técnica, às vezes, que é o gestor da empresa, esse gestor fala, e aí, você é organizado? A gente presenciou isso. E a gente fica, tipo... Aí fala, fulano, traz isso, explica isso. Aí sim, ele traz o contexto, aí ele traz o que é, e aí pronto. Aí a gente tá conversando, né? Sim. Então tem toda uma técnica e isso é muito diferente. Outra coisa muito bacana a gente tem uma garantia de 45 dias. Então assim, entreguei o teu candidato, aí você contratou ele. Se em 45 dias você demitir ele ou ele se demitir, a gente refaz o processo totalmente gratuito porque foi um erro nosso. Porque não deu match. Porém, olha que coisa massa. A gente fez quase 200 contratações até 2021. Então, a gente fez em 1 ano e meio, praticamente. É um absurdo, né? Se você for pensar quantas empresas pequenas você precisa para colocar 200 pessoas, é muita gente. E nesse tempo, a gente teve 2 garantias. E é um número absurdo, assim. Quando a gente foi compilar esses dados, a gente ficou tipo, caramba! Que loucura. Como assim? Então, é muito massa, assim. A gente conseguiu um nível de qualidade de trabalho que é absurdo. A fórmula tá ajustada. Só pra você ter uma noção. Hoje a gente é em 10 colaboradores. E tem uma história super boa. Eu sempre conto. É assim, quando a gente começou, eu e Vinícius, na sala de casa, né? Home office e tal. E era no meio da pandemia. A gente começou no mês 7. Aí, a gente falou, a gente vai precisar de um colaborador para ajudar daqui a uns 6 meses. Deu 1 mês. Que coisa linda. Não, foi tão louco. E aí agora a gente tá com 8, mas eu e Vinícius que a gente atua o tempo todo ali. Sim. E daqui a pouco vai pra mais gente. Então assim, a gente cresceu num ritmo tão absurdo que a gente se espanta e fala, caramba. Que lindo. Pra você ver como o mercado tava carente desse tipo de serviço, Sara. Total. Né? Não fosse a competência de vocês e esse nicho que vocês enxergaram, porque tem pessoas que têm ideias brilhantes de negócio, mas o mercado tá aberto para aquilo, tá precisando daquilo, né? Também pode ter muita qualidade, a pessoa pode ser muito competente, mas o mercado não estava aberto e você conseguiu unir as 2 coisas. E assim, a gente não é uma empresa, nossa, inovação, aquela coisa tipo Google, mas a gente é uma empresa que viu uma coisa que já é feita, a gente falou, a gente vai fazer da melhor forma possível. E é isso que diferenciou. E aí é muito louco, porque as pessoas falam assim, nossa, você começou na pandemia, foi difícil. Eu falei, não sei, gente, eu comecei na pandemia, eu não tenho... Eu não sei como não é pandemia. E eu concordo plenamente que às vezes a gente precisa fazer o básico bem feito, ao invés de ficar querendo inventar a roda 10.000 vezes. Não há necessidade disso. Mas falando de tudo isso, todo mundo que está assistindo aí pode estar se perguntando, nossa, deve ser um absurdo contratar um serviço desse. Possivelmente seja mais caro do que você fazer uma entrevista na sua empresa, né, Sara? Mas é muito mais caro? Que tipo de custo representa para o candidato hoje fazer um processo seletivo junto com vocês? Tá, o candidato não paga nada. Uau, olha aí, não, candidato. Candidato não, só o empresário. Isso, a gente só trabalha para a empresa, tá? Perfeito. Porque se a gente fosse, você me paga candidato para eu te alocar num lugar. Aí eu chego para Ana da Atos e falo, Ana, tem essa pessoa aqui. Esse vai ser o melhor candidato para você? Não vai. Porque eu quero que de todas aquelas, das 300 pessoas, eu vou te mandar a melhor. Então, é isso. Então, a gente só trabalha para empresas. Qual era a pergunta? Para mandar currículo, por exemplo, para você não tem custo, né? Não, mas a gente chega lá. A questão do custo. Então, poxa, contratar uma consultoria é muito caro. Se eu fizer aqui dentro da empresa, eu não vou gastar nada e tal. Beleza, vamos lá. Quanto que a gente gasta com uma contratação mal feita?
A gente gasta dinheiro de contratação, quando a gente manda essa pessoa embora, a gente vai pagar. A gente manda treinamento, então quando chega uma pessoa nova aqui, você vai colocar uma outra pessoa, você vai dar treinamento, você vai investir e tudo mais. E depois o treinamento se perde, né? Você vai atrapalhar muito o clima, porque imagina, chega uma pessoa aqui e daqui a pouco ela vai embora. A equipe sente, porque Claro as pessoas... que sim. Toda vez que tem uma movimentação ali no tabuleiro, as pessoas ficam tanto para entrar, né? Sim. Quanto pra sair. Vai entrar uma pessoa nova. Oh, meu Deus, quem que vem? O que vai ser? Né? É muito engraçado. E quando sai, meu Deus, né? Saiu fulano. Então, assim, isso afeta muito o clima organizacional. É verdade. E o clima organizacional é o que vai trazer desempenho pro colaborador. Porque se o colaborador tá se sentindo mal naquele ambiente, ele não vai produzir bem, entendeu? Então, ele tem que se sentir bem, ele tem que se sentir seguro e tudo mais. E aí, uma contratação errada faz isso. Então, no final das contas, uma contratação errada sai muito caro. E aí, há um tempo, aí é aquela velha coisa. Você contratou uma pessoa ruim, ela ficou 60 dias. Beleza, mandou ela embora e tal. Mas agora eu contratei uma pessoa boa e ela já ficou 60 dias ali produzindo. Você ficou 60 dias perdendo essa produção, né? E aí, normalmente, isso não vai ser em 60 dias. Normalmente, isso vai aparecer daqui 4 meses. E você perdeu 4 meses de um profissional, tipo, que você poderia ter tido ótimo. É verdade. Então, no final das contas, pra mim, uma contratação muito cara é aquela que dá errado. Com certeza, porque você desgasta todo mundo, né? Exato. E aí tá, a gente já fez todo esse processo perfeito, o candidato levou o seu currículo na Folks, vocês com a equipe já fizeram aquela questão de match, né, da filosofia da empresa com os candidatos, tem um perfil ótimo, a pessoa entra, faz treinamento. O que é que o empresário agora tem que pensar e se policiar para reter esses talentos, Sara, dentro das suas empresas? Porque é muito fácil. Você, quando fala em TI, já me vem rapidinho memórias de rotatividade muito grande, porque o pessoal de TI, eles são assediados pelo mundo todo. Uhum. E agora eu vou puxar minha sardinha pro inglês, tá? Porque eu atendo alunos aqui que trabalham com TI e eles me procuram falando assim, olha, eu preciso agilizar o meu inglês, eu preciso para ontem, porque eu tenho amigos que estão fazendo jobs para fora. Então, pessoas que conseguem trabalhar com salário excelente no Brasil e conseguem extras. Meninos de 19 anos faturando 30, 40 mil reais por mês, né? Como empresário brasileiro, olha aí, ó, olha o desafio, quero ver você me responder essa, hein, Sara? Como é que a gente retém talentos aqui, Sara? Bom, e o pior não é a pessoa que vai fazer um job à parte. O pior é a pessoa que ficou 5 meses na sua empresa, aí ela recebeu um salário maior numa empresa melhor, e aí você pensa, a galera boa tá sendo contratada por iFood, por Magalu, por Google, real oficial. Então, assim, como que você, uma empresinha, vai competir? É uma desgraça. Essa é a grande verdade. Eu agradeço todo santo dia por não ser uma empresa de TI, porque é muito difícil, tá? É difícil. E aí, é uma competição praticamente desleal. Então, assim, no mundo de TI, você tem que tentar ser a melhor empresa possível, tá? E aí, a gente tá falando disso no nível estratosférico, né? E é muito difícil você competir com a Google, com a iFood, né? Com o Uber. Então, na verdade, pegando uma empresa mais normal, que eu acho que é aquilo que a gente precisa fazer, é o básico. Sim. E o básico, ele nunca é simples, né? Você fala, não, só fazer isso. Pensa que fazer um feijão com arroz bem feito é fácil? Não é. Tem muito jeito de dar errado o feijão com arroz, não tem? Exatamente. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter um bom clima organizacional. Eu bato nisso porque o clima organizacional é super importante. E o que faz isso? Você tem um salário adequado, você tem uma segurança psicológica. E aí eu vou puxar, que diabos é segurança psicológica? É eu poder falar pra ti, você é meu chefe, falar, olha, isso aqui não tá legal. Olha, aconteceu esse erro. Olha, não tô feliz. Enfim, e você falar, tudo bem, vamos ouvir, vamos conversar e tal. Isso é segurança psicológica. Eu poder falar no meio de uma reunião uma ideia que parece meio absurda e ninguém ri da minha cara, ninguém debochar, entendeu? Isso é segurança psicológica e é fundamental. Respeito total. É fundamental, sabe? Você ter uma boa liderança. Hoje a gente tem um número que a cada 10 demissões, 8 são porque o líder é ruim. Uau! 8, é absurdo. Então, assim, se você não tiver um líder preparado, que tem uma boa capacidade, que é justo, que desenvolve, que delega e tudo mais, você tem uma grande chance de perder um colaborador, né? Então, tem uma série aí de coisas que você precisa fazer para ter esse bom colaborador. E é muito engraçado, Ana, porque a maioria das pessoas, das empresas, não valoriza o RH. Entende que RH é só para fazer folha, é só para fazer uma contrataçãozinha e tudo mais. E tudo isso que eu te disse, quem faz é o RH.
E tudo isso que eu te disse que é importante para essa pessoa ter, é porque quanto mais feliz essa pessoa tiver, quanto mais qualidade de vida nesse trabalho ela tiver, mais ela vai produzir. Isso mesmo. E aí você ganha dinheiro, entendeu? E até lembrei agora de um trabalho que a gente fez juntas, na verdade, você aplicou pra gente, né? Um workshop sobre burnout. Tá todo mundo meio surtado nos últimos tempos. Você concorda comigo? Totalmente. Não é assim, pessoas que eram muito tranquilas estão tendo crises de ansiedade. Então, o mundo, assim, a gente, por mais que pense que não sofreu com a pandemia, passei tranquilo, alguma coisa mexeu dentro da gente, né? Então, trazer temas onde as equipes possam se abrir também, até de conhecimento. Tem gente que tá passando por alguma coisa que nem sabe o que é, né? Você quer falar do burnout rapidinho pra gente? Vai fugir do tema, mas eu adoro. Rapidão, é super importante o tema, né, Ana? O que é o burnout? Ele é uma exaustão absurda, num nível tão absurdo que a pessoa não consegue mais produzir, que a pessoa não consegue mais sair da cama, que ela tá assim, não sai mais nada daquela cabeça, né? Um dos grandes imagens assim que remete ao burnout é um palito de fósforo com a cabeça queimada. Acabou, não tem mais. E aí o que acontece? Hoje a gente vive home office, né? Tem muita empresa fazendo home office. O que acontece no home office? Você tem reunião atrás de reunião, você marca ali, você não vai colocar 15 minutinhos aqui, entendeu? Uhum. Isso é um nível absurdo, porque assim, quando você tá na empresa física, você vai parar, você vai tomar um cafezinho, você vai conversar com a pessoa do lado. Você não faz isso na reunião. Aí o que a gente implantou que é muito bacana agora? A gente tem uma hora do cafezinho na Focus. Então o que acontece? 3 horas... Todo mundo vai parar, tá na agenda. É online o café de vocês? É online. Caraca! A gente tá em home, né? 3 horas, todo mundo tem que estar lá. Às vezes tem uma entrevista técnica com o cliente, tudo bem. Mas assim, últimos casos, todo mundo tem que estar lá. E aí a gente fica lá 15 minutos, não entra trabalho, ou entra casos engraçados, etc. Mas nada sério, entendeu? Uhum. É 15 minutos, aí a gente fala de gato, aí a gente fala de cachorro, aí a gente fala de reforma, aí a gente fala de qualquer coisa. É um espaço livre para falar da vida e aflorar a criatividade. Exato. É o ócio aquele necessário, o né? O ócio criativo. Eu acho super importante também a gente parar e deixar a nossa mente por minutos ociosa para que a gente possa ter ideias diferentes. E basicamente isso é uma ação. É uma ação que, poxa, 15 minutos a pessoa que não está produzindo? Não. É um investimento. É um investimento, porque se essa pessoa está melhor, ela vai produzir melhor. Então não é uma questão de tipo, eu tenho que passar mais horas produzindo. Não, você tem que passar melhor, você tem que produzir muito, não precisa ser um absurdo de horas, entendeu? E essa é uma ação pra gente trazer qualidade de vida, né? E o que acontece? Por que as pessoas estão em burnout? Inclusive, a liderança tá falando, não, você tem que fazer mais, você tem que fazer mais, você tem que fazer mais. E a pessoa ali tá com sobrecarga de trabalho, ela não aguenta mais, e essa pessoa tá falando, vai. Inclusive, tem uma coisa muito engraçada que a gente teve na aula da pós recentemente, que o professor tava falando de inovação. E aí, quando a gente fala de inovação, todo mundo fala assim, você tem que sair fora da caixa, você tem que sair fora da caixa. E aí, você tem que passar o seu limite, né? Vai mais do que isso. Ele falou, cara, ninguém aguenta, tá todo mundo ali. Então, assim, você não tem que sair fora da caixa, porque isso vai gerar desconforto, porque isso não vai ser bom. Você tem que aumentar a caixa, tá ligado? Exatamente. Então, assim, não adianta você exaurir o colaborador, porque no minuto que ele estiver exaurido, ele vai entrar no burnout e aí a sua produção cai, entendeu? Vai ladeira abaixo, né? Como dizia a minha avó. É verdade. Talvez esteja ligada a essa questão de burnout também, uma pessoa ter que fazer um esforço sobrenatural para desempenhar alguma tarefa. Agora eu te pergunto, com relação a perfil, todas as pessoas conseguem fazer qualquer tipo de trabalho ou existem, claro, perfis mais adequados para cada atividade? Eu posso fazer um esforço para alguém se adequar? Vai dar certo? Ou pode dar muito errado? Sara, me conta. Eu acho que, primeiro, qualquer um pode fazer qualquer tipo de trabalho? Sim. Tá? O ser humano tá aí para dizer que não existe nada que a gente não consiga fazer. Agora, vamos lá. Tem eu e Vinícius, né? Vinícius é uma pessoa maravilhosa com computador, com conta, com coisinhas técnicas, entende? Eu sou péssima nisso, eu sou péssima. E eu sou ótima em falar, em fazer gestão, em vamos, não sei o que, ideia, lá. Beleza. E a gente tem esses dois perfis muito diferentes, quase opostos. Uhum. Então, assim, a questão é o seguinte, se eu tentar me adequar a isso, de fazer o ADM ali, a parte mais técnica, né, papel e tal, eu vou fazer? Vou. Agora, o esforço que eu vou ter que fazer para aprender isso, para sair desse meu natural, é absurdo.
E eu duvido que eu vou chegar no nível de qualidade que ele tem. E vice-versa. Então, eu acredito que a gente tem que... Quando a gente começou a falar de psicologia organizacional, isso foi na década de 50, com a guerra. Porque a gente estava falando do soldado certo pro lugar certo. Olha só. E aí, eu tava pensando nesses dias, a gente não mudou. A guerra trouxe muita filosofia sobre muita coisa, né? Não era pra uma boa causa, mas a gente consegue projetar hoje pra nossa rotina. E aí, basicamente, a gente tá falando a mesma coisa. Eu quero o homem certo pro lugar certo, né? Então, o que eu quero fazer? Se eu quero uma pessoa comunicativa, que vai, tem ideia, eu vou contratar a Sara. Não, eu quero uma pessoa que seja atenção aos detalhes, que seja mais analítica. Eu vou contratar o Vinícius, entendeu? E aí é isso. Não adianta eu contratar a Sara para fazer trabalho de Vinícius. E esse é o erro. Porque aí o que fica o gestor? Fica ali, não, porque você tem que fazer isso, porque você não tá fazendo o suficiente, porque você tá errando, não sei o quê. Cara, que vai trabalho. Ser um eterno frustrado. Exato, né? Pros dois lados. Até que chega uma hora que isso vai romper, entendeu? Então, sim, existe o perfil certo pro lugar certo. E a gente tentar romper isso é muito infeliz, entendeu? É tipo a pessoa que os pais mandaram ela fazer uma faculdade que ela não quer. Cara, isso vai ser um trabalho imenso, vai ser sofrimento e não vai muito ser frustrante. Bom, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Existe sim e a gente tem que procurar essa pessoa. Porque quanto mais adequada ela for, maior a motivação, maior a produtividade, maior dinheiro. Com certeza. E a gente falando, né, de grandes empresas e agora refletindo sobre vários perfis, né? Qual é o perfil mais cobiçado por grandes empresas? Claro que talvez dependa da área, vamos ver, né? Mas tem um perfil assim que é aquele lá, opa, achei esse perfil, vou conseguir te colocar rapidinho. Eu acho que assim, como eu disse, cada trabalho vai ter um perfil um pouquinho mais de um jeito, mais de outro. Existem algumas coisas. Primeiro, comunicação. Então, assim, se a pessoa... Tudo bem, eu entendo que, por exemplo, o profissional de TI, ele não vai ser igual a um profissional comercial. Não vai. Assim, existem... né, pessoas, exceções, mas não é o comum, né? Então, assim, mas ele tem que ter um mínimo de comunicação, de conseguir falar com outra pessoa, de conseguir repassar uma informação e tudo mais. Trabalho em equipe, eu acho que hoje, se você não consegue trabalhar em equipe, dificilmente você vai conseguir ter sucesso, né? Responsabilidade, não importa o que você fizer, você tem que ser responsável, entendeu? Se isso aqui tá aqui, isso aqui não deveria estar aqui, cara, eu vou fazer, entendeu? Não é porque, tipo, não, isso não tá na minha função, entendeu? Comprometimento. Então, por exemplo, eu acho muito engraçado porque tem empresas, e até por questão de sindicato, que tem bônus por assiduidade. Então, se tu não faltar e chegar na hora, eu te dou dinheiro. E eu olho e você fala, caraca, mas é a obrigação da pessoa, isso não é uma coisa tipo, nossa... Você vai ganhar um prêmio por ter vindo todos os dias. E aí você vai olhar, tipo, meus colaboradores, cara, a gente nunca teve problema de atraso, de falta, as pessoas se empenham, as pessoas estão lá, tipo, não, precisa fazer, a gente vai fazer, tem que fazer hora extra, a gente vai fazer, entendeu? Então, se tiver isso, você tá muito frente da maioria das pessoas, né? E o profissional que se destaca é aquele que vai além, entendeu? Que faz mais, que estuda mais, que quer crescer, que vai atrás. Essa é a pessoa que se destaca, entendeu? Com certeza. Porque pensa, um gestor, o cara tá lá com o analista, poxa, mas ele faz mais. Poxa, vamos puxar ele para gestor e ele vai mais. E assim você vai subindo ele. Então, o profissional que quer ter sucesso, ele tem que ir mais, entendeu? Você fazer um curso e achar que isso aqui tá pronto e tipo, não, eu não vou mais estudar, já era. Eu acho que um colaborador que tem boa vontade e é solícito é tudo que a gente precisa, né? Além, claro, de desempenhar muito bem aquilo que ele se propôs a fazer. Exato. Né? Há um tempo atrás, eu li uma notícia de alguns CEOs que em um processo seletivo, eles davam preferência, ou, claro, dependendo do cargo, por contratar pessoas que já tivessem feito intercâmbio, né? Por conta de toda a flexibilidade e tudo mais. Você, Sara, já morou fora do Brasil? Me conta quais experiências talvez você tenha tido durante a sua vida que te fazem ter também um quê a mais na hora de olhar para esses candidatos e de alocar candidato com empresa. Bom, eu acho que eu tô linkando aqui uma série de coisas, né? Falando um pouquinho então da minha experiência, eu fiquei 4 meses em Pittsburgh, nos Estados Unidos, aprendendo inglês, né? E nisso eu convivi com... Eu estava num alojamento de americanos, então óbvio, eu tinha a galera da faculdade que eram os estrangeiros, que sempre tá junto, mas era inglês, eu tinha que me virar e tudo mais.
E isso, primeiro, eu tive que aprender a me virar. Então, assim, você tá no outro país, você vai ter que aprender a cultura, você vai ter que entender como o jogo funciona, você vai ter que entender que vai ter coisas... Eu lembro muito de uma história muito doida, que assim, eu queria comprar um estojo desses de tecido que a gente tem, e ele só tinha uns estojos de plástico, quadradão, e eu fiquei tipo, gente, eu quero só um estojo. E tipo, eu não achei na livraria que tinha perto da faculdade. Então, são coisas diferentes, são comidas diferentes, e você vai ter que se adaptar, isso é fato. Eu acho que quando a gente tem isso, a gente ganha muita experiência. Então, por exemplo, eu vivia com um monte de gente, a gente sempre tem o grupo de estrangeiros que estão fazendo intercâmbio. Sim, aquela galera que fica... Né? Let's get together and survive. E aí, eu tinha duas amigas assim que a gente era mais próxima. Uma era árabe e a outra chinesa. Aí você pensa tudo isso falando a mesma língua. Isso era super difícil, né? Pra mim, os chineses Não, e árabe também não é nada fácil. E fora isso, a gente tinha gente da França, de um monte de gente, tal, um monte de lugar. Então você também conhece um pouquinho das outras culturas e tudo mais. Isso é muito legal, né? Além de você ter a oportunidade de aprender o inglês, né? Isso é fundamental. A gente consegue hoje... a gente vê que hoje as pessoas podem ser barradas em uma vaga de emprego boa por não saber inglês, né? Por exemplo, a história que tu trouxe do TI. Se tu sabe inglês, você vai ganhar em dólar. Você vai ganhar muito dinheiro. Entendeu? É diferente do que você ganhar em real, porque, né? É muito, muito diferente o dólar nesse preço absurdo que tá. E outra coisa que foi muito... Acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi aula de debate. Olha. E foi assim, uma experiência... é muito comum em filme americano, né? Chega o povo pro debate, tem que estar preparado. Eu acho o máximo isso. Eu sinto falta aqui no Brasil desse tipo de aula. É fantástico. E aí, o que acontece? Quem faz muito isso é a galera de direito. E eu entrei numa aula lá e fiz, e foi muito legal. E basicamente a gente tem um tema que é definido para os Estados Unidos inteiro. O nosso era mais ou menos alguma coisa assim, se o governo está sendo violento, se eu estou sendo violento contra esse governo, eu estou fazendo a mesma coisa que ele, ou tipo, é justificado. A violência é justificada ou não nesses casos? Essa é a grande questão. E aí, qual é o rolê do debate? Você vai ter que defender essa coisa, de você sim, pode ser violento, você deve, e você vai ter que de ser contra. É sempre, Então, assim, e você vai ter que aprender a fazer as duas coisas. Então, você começa a ler, e argumento de um, argumento de outro, não. Beleza, legal. Quando eu cheguei aqui, hoje, na minha vida, às vezes a gente tá conversando ali, eu preciso te convencer de uma coisa, eu preciso convencer meu cliente e tal. É isso. Então, assim, o que eu posso falar? Quais são meus objetivos? Quais são meus pontos aqui? Se você for or against, né, você tem que já ter esse repertório mental programado, com certeza. E aí, cara, eu acho que ter aula de debate é uma das coisas mais massas que eu fiz na vida e tinha que ter no Brasil. Porque isso dá uma riqueza de pensamento. Você aflora o pensamento crítico. Exatamente. Né? Então, eu acho que para todas as áreas isso é interessante. Não só para a vida profissional, principalmente para os nossos dilemas diários, assim, de relacionamento, de família, de tudo mais. Né? Então, basicamente, resumo da ópera. Se a pessoa tem um intercâmbio, se a pessoa tem uma vivência, essa pessoa vai ser diferenciada. Porque ela viveu uma coisa que ninguém nunca viveu. Quer dizer, entende? Que as pessoas... Sim. Poucas pessoas viveram, Exato, né? Os concorrentes normalmente não viveram. Então, sim, ela vai ter uma bagagem, ela vai saber inglês, ela vai saber se virar. Claro que a gente não pode definir isso. Tipo, sim, não, se a pessoa fez intercâmbio, ela vai ser boa. Sim. Mas a gente vê, sim, como um ao mais, como uma coisa que, tipo, é uma vantagem, um benefício. Show. Agora, voltando para uma realidade talvez um pouco mais acessível. Vamos falar de faculdade, vamos falar de graduação. Um certificado universitário é garantia de uma boa colocação hoje no mercado de trabalho, Sara? Às vezes eu fico admirada de ver currículos de pessoas que têm 1, 2, 3 faculdades, 5 pós-graduações e essa pessoa não cresceu nada. Ele é um auxiliar. E aí é muito doido isso, e é muito triste. É muito triste, porque você fala, cara, essa pessoa foi atrás, ela se esforçou e tudo mais, e ela não conseguiu fazer nada, né? Então, o que acontece? Antes, a gente tinha uma melhor qualidade. Antes do IAD, não era tipo, beleza, né? Todas as faculdades eram incríveis, mas você tinha um pouquinho a mais. Hoje, a gente tem faculdade que vende curso por R$100. Como você faz um curso bom com R$100? É um curso de massa, então eu vou mandar isso para Deus e o mundo vai fazer essa faculdade, eu não vou conseguir ter acesso a um professor, enfim, você não vai ter porque isso é de massa. Então, assim, hoje, eu acho que, assim, escolher uma boa faculdade é melhor, e eu entendo que você vai, pra mim, eu acho que é mais barato, porque pelo menos você vai pagar uma vez por uma coisa boa. Você não fica fazendo aí 1000 pós-graduações, não sei o que
você só vai gastar dinheiro à toa, né? Um projeto muito interessante é o Bioparque Educação. Porque lá eles usam a metodologia ativa. E qual que é a ideia da metodologia ativa? Eu não vou sentar na aula e ficar aprendendo coisa que eu não quero, coisa que não faz sentido, coisa Aquela chuva de teoria. Exato, que eu vou ficar ali, o professor vai ficar falando e eu vou ficar tipo, tá bom. Então, qual que é a ideia? A gente vai trabalhar em torno de um projeto, né? Então, vamos lá. A Atos precisa de um marketing, precisa fazer uma renovação do marketing, etc. Então, beleza, a gente vai sentar aqui, a gente trabalha em grupo, as mesas são circulares, é muito legal. E a gente vai pensar, o que a gente, quais conhecimentos, quais pedaços de conhecimento a gente precisa para isso? Então eu preciso de lei, eu preciso de design, eu preciso de conhecer a cultura, eu preciso de administração. Enfim, você vai pegar pedaços, fragmentos de pedaços de conhecimento que você vai usar ali. E aí o que acontece? Mas então eu só vou ter fragmento? Não, você vai pegando diferentes fragmentos que no final da graduação você chega com uma coisa completa. Então é muito legal. Eu vou poder dar, assim, um feedback, tá? Porque a Atos faz parte do ecossistema Bioparque. E a gente se ofereceu, não, a gente foi convidado, né? A gente passou por um processo lá e a gente foi para esse grupo de estudo de caso. E foi bem bacana. Essa troca com os estudantes, né? Eles vêm sem muita noção, só realmente com as teorias dos professores e depois eles vão sendo inseridos nesse contexto prático, trocando ideia com a gente, né? Então é uma experiência, porque eles vão chegar no mercado de trabalho, eles já lidaram com empresários, já lidaram com negativas, não gostei disso, vamos fazer, né? Então a experiência é com certeza bem diferente, bem melhor. A gente participou de um desses projetos integradores, a Folks, a gente estava estruturando todo o marketing, era bem início, e aí pegaram a gente de projeto, e foi muito legal. E aí eles foram fazendo várias reuniões, ajusta aqui, faz aqui, tudo mais. Aí eles convidaram a gente para apresentar o trabalho final. Cara, eu nunca vi um trabalho com aquela qualidade em nenhuma faculdade. Que lindo. Porque assim, primeiro, tem uma parte de introdução teórica e tudo mais? Tem. Mas o relatório que eu recebi era uma parte muito pequena. E o resto era tipo, olha, tem isso aqui, o concorrente faz isso, você pode fazer isso, não. Era um baita de um relatório com coisas práticas, que é o que eu quero. Você não vai chegar na empresa e falar, tipo, o que o autor fulaninho falou em que ano? Não vai, entendeu? Então foi muito legal. E aí essas pessoas tinham uma postura de empresa mesmo, sabe? Então, cara, isso foi muito legal acompanhar, porque é muito diferenciado. E eu sou uma grande fã aí da metodologia ativa. E eu já disse que se tiver psicologia, eu entro. Que show! De novo! Você vai dar aula lá, né? Sara, a gente está falando aqui dessa questão mista, né? De tanto preparo de currículo, buscar boas graduações. E uma coisa que eu ouço muito, o meu sogro falou muito, e eu escuto de pessoas que estão há muito tempo no mercado corporativo, de que nós contratamos por currículo e demitimos por comportamento. Isso é verdade? Como é que você vê essa frase tão conhecida no mercado corporativo? Eu acho que essa frase é a nossa felicidade. Tá? Por quê? Porque quando eu falei daquele... É por causa disso que você tá no mercado. Exato. Então, quando eu te disse daquele gestor que ele se frustrou, e daí ele decidiu procurar ajuda, é isso. Ele contratou pelo currículo. Nossa, essa pessoa teve 5 anos na empresa X e olha só, ela tem uma graduação e não sei o que e tal. Nossa, massa. Você é organizado? Sou. Bora. Gente, a gente já ouviu cada coisa, tipo... De gestor, não, essa pessoa eu não achei boa porque o comprimento dela, o aperto de mão dela não é bom. E a gente ficou tipo... tem gente que faz isso mesmo. Oi! Os mais antigos. Oi! Então tá bom, então vamos aos fatos e dados? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Entende? E aí a gente ajuda o gestor a chegar na melhor pessoa. Então é exatamente isso, a gente precisa selecionar. Hoje eu acho que é melhor você ter bons comportamentos e essa pessoa ser desenvolvida na empresa do que você pegar uma pessoa que é boa, de currículo, de tananana, e aí a pessoa chega lá e ela pode até realmente saber. Quando ela chega lá, ela não é comprometida, ela se atrasa, ela faz fofoca, enfim. Daqui a pouco essa pessoa tá na rua e essa empresa, né, deu errado. Então, perdeu tempo. Então, assim, né? Hoje é mais importante você recrutar por comportamento do currículo. E aí, outra coisa muito importante é o seguinte, antes, e a gente sabe muito bem disso, as pessoas ficavam 10, 20, 30 anos numa empresa. E aquilo era, era o comum. E a empresa não mudava muito, os processos não mudavam muito, era o mesmo sistema, era a mesma forma de fazer e tudo mais. Hoje, a gente tem um cenário totalmente diferente. Então, eu preciso que essa pessoa se adapte, eu preciso que ela continue procurando, eu preciso que tal. E aí, tem uma
uns dados que já foram trazidos para nós na pós várias vezes. Inclusive, eu faço MBA de gestão de pessoas na USP e é isso que eu falo, você tem que fazer um lugar bom. Mas enfim. Show. Conteúdos aleatórios. E ele fala, o tempo de mudança de vida de uma empresa mudou muito. Muito, muito. Hoje, você tem, tipo, antes era 60 anos, 50 anos. Hoje, se a empresa conseguir viver 10, 20 anos sem mudar os seus processos, ela tá fora. Meu Deus. Então, assim, a empresa precisa continuar. Se ela ficar fazendo a mesma coisa... Eu digo pra minha equipe, a nossa empresa, a Atos, hoje tem 18 anos. Ela não é nem perto do que ela é quando ela nasceu. Exato. Então, a gente vai ter transformar essa empresa a cada 2 anos, praticamente, porque o mercado tá terrível de acompanhar, né? E o maior desafio hoje do gestor é esse, acompanhar o mercado, buscar solução, buscar inovação, né? Para que possa se perpetuar. Concordo plenamente contigo. Perfeito. Sara, como é que está o mercado de trabalho na nossa região aqui, né? Você também faz parte desse movimento lindo. Eu tenho que compartilhar contigo que eu sou super entusiasta do projeto Biopark, por isso que já estamos lá participando do ecossistema e tudo mais. Eu sou fã de carteirinha desse trabalho, acho um projeto muito bonito, que está trazendo também um movimento muito grande aqui de contratação e de crescimento para nossa região. Falando agora do mercado de trabalho, como é que você vê o impacto, talvez, Biopark nesse momento, né? E Toledo e região em geral, como é que você classifica? Tá, deixa eu só falar. Me lembra depois de falar como que as pessoas se inscrevem nas vagas e acham as vagas, tá? Tá bom, tá bom. Bom, como que é o mercado de trabalho hoje? A gente começou na pandemia, a gente fala, poxa, as empresas não estão contratando na pandemia. A gente sempre teve mais demanda, conseguiu de trabalhar, a gente sempre teve mais, por isso que a gente contratou mais pessoas, então é muito louco isso, né, as pessoas tinham esse negócio de, pandemia ninguém contrata, né, e é claro que teve setores que sofreram muito, por exemplo, eventos, restaurantes e tudo mais, como esse não era nosso público, a gente não teve esse problema, então as pessoas estão contratando, e aí eu tenho uma notícia muito louca, e aí eu vou falar uma coisa polêmica. Ai, que rufem os tambores. A gente não tem desemprego em Toledo, a gente não tem. Poxa, Sara, mas olha lá, tem o número, tem o Zezinho, não sei o quê. Beleza, vamos lá. Primeiro, a gente tem empresas muito grandes que o tempo todo tem vaga aberta. A Sadia, eu tava vendo que eles têm 100 vagas de auxiliar de produção abertas. Então, assim, você precisa trabalhar? Tem. A questão o que é a questão? Primeiro, são pessoas que não foram atrás de escolarização, mas aí você tem, mas auxiliar de produção precisa? Não. O auxiliar de produção, ele tem que ser minimamente comprometido, minimamente chegar no horário e sair no horário, né, ser um bom colaborador. Ele não precisa mais nada, ele não precisa de qualificação e tudo mais para ser um auxiliar de produção. Claro que se ele quiser crescer, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma vaga que o salário é menor do que auxiliar de produção lá, só vem gente muito ruim, gente que passou por 20 empregos em um ano. Você olha a carteira da pessoa, você leva um susto. E não é brincadeira, é sério, não é meme. Então eu sei, eu já vi várias. De 2 em 2 meses tem um registro diferente. Você pensa, como assim? E como que uma pessoa cresce? Como a pessoa não deu nem tempo de entender a empresa, da empresa ensinar ela, já saiu. Então, assim, são essas pessoas que acabam ficando com vagas muito ruins, ou pior, não conseguindo uma vaga. Claro, existem exceções. Mas eu vejo que esse é o panorama, tá? Então, assim, hoje tem emprego. Qual é o problema? A gente tem muita vaga aberta. E vaga de analista, vaga de não sei o quê. Qual é o problema? A gente falta colaborador qualificado. Esse é o problema. Então, se qualificação pega a galera. Se você tiver uma boa graduação, se você tirar uma boa experiência, um bom tempo de empresa, não tem como. Entendeu? Você vai ser contratado. Entende? É esse nível que a gente está falando. Então, hoje o mercado de trabalho em Toledo, pelo menos, não sei como é Cascavel, porque a gente está um pouquinho mais distante, porque a gente atua aqui. Sim. Mas esse é o cenário, entendeu? Emprego tem, basta ter boa vontade, ter mínimo de compromisso. Mínimo não, porque não mas dá, é um né? mínimo, mas tem que ter mínimo. Comprometimento, né, com aquilo que você se propôs a fazer. E também tem que buscar a qualificação sempre, né? Porque o que a gente mais ouve no mundo é mimimi, né? Ai, não tenho oportunidade. Mas o que tu fica fazendo? Fico no Instagram o dia inteiro. Tá, se você trabalha com isso, ok, tá dando certo, né? Mas se não é o teu foco,
vamos buscar qualificação, vamos buscar crescer. E quem quer crescer, quem quer buscar possibilidades de empregos incríveis, podem procurar a Folks, né? Deixa eu te pedir, Sara, como é que as pessoas hoje podem acessar a Folks? Quais são os contatos para levar currículo? Quais são os contatos para que os empresários contratem vocês também para que façam um processo seletivo? Tá, só para ficar claro, então, quando o empresário contrata a gente, é para fazer todo o processo seletivo. Okay. Então, a gente vai fazer desde a divulgação, todo o processo. Divulgar vaga. Então, a gente tem todo um canal de LinkedIn, de Instagram, de jornal, de uma infinidade de coisas que a gente usa para atrair essas pessoas. Que normalmente é uma coisa que a empresa tem dificuldade de fazer, porque o canal dela é muito reduzido, né? Beleza. Aí, então, nós temos uma série de vagas. A gente normalmente trabalha com 40 vagas, desde TI, analista, auxiliar, etc. Normalmente, a gente não tem vagas tão operacionais, tipo um auxiliar de produção. Normalmente, as nossas vagas são um auxiliar administrativo para cima. Analista, a gente tem a rodo. E aí, como que faz? Primeiro, a gente não recebe currículo. Então, mandar currículo tá fora de questão, Ana. Deus me livre. Não pode. Não pode. Então, a gente usa essa plataforma que eu disse. E essa plataforma, ela organiza. Então, você vai ter sempre o mesmo modelo de currículo. A gente vai ter todas as informações que a gente precisa e tudo mais. Então, trabalhar com currículo hoje é meio loucura. Imagina. Né? Você teria que pegar todo aquele papel e transformar em dado, em sistema, né? Não, e assim, ó, a gente até brinca. Gente, com uma pilha de papel desse jeito, você acha que esse papel não vai se perder? Você acha que eu não vou catar esse papel e vai falar, dane-se, joga no lixo? Chega, não aguento mais ver essa fonte, né? Então assim, é loucura. Então a gente trabalha com essa plataforma. Essa plataforma é a GUP, tá? Hoje é a melhor plataforma de recrutamento do Brasil. Então a gente realmente investe em ter as melhores ferramentas, as melhores práticas. E lá tem todas as vagas. Então o que acontece? Ela vai aparecer a analista de não sei o que da Gruber, analista de lá da Atos, nananana. Beleza, você vai clicar lá. Aí lá vai ter a descrição da vaga, vai ter os requisitos. Então, você vai ler lá, precisa de graduação em ADM, precisa de experiência em tal lugar. Beleza, se tem isso e você tem isso, e você se interessa, obviamente, aí você se inscreve na vaga. Não, mas eu vi uma outra vaga e tudo mais. Você se inscreve nessa outra vaga também. Então, não tem limite, mais uma vez é gratuito, tá? É um sistema muito simples, então ele é feito para não ter dificuldade e tudo mais, mas quem tiver aí, pede ajuda do vizinho, do primo, etc. Dos universitários. E é isso. Como que a gente chega nesses dados? Primeiro, a gente investe muito no nosso Instagram. Então, se vocês quiserem chegar na gente, é muito fácil. Inclusive quem está atrás do Instagram sou eu, né? E a nosso arroba é Folks, RH, e aí o Folks é FOLKS-RH. Então, no nosso Instagram ali, a gente divulga vaga, a gente divulga muito conteúdo de como ir bem no processo seletivo, como fazer currículo, como se desenvolver profissionalmente, o que é liderança, o que é comunicação, como eu desenvolvo tudo isso, né? Então, é um canal muito rico, a gente se esforça muito para fazer isso. E além disso, a gente tem um telefone, então, Ana, lê aí pra mim. Claro, atenção, para falar com a Suelen, 991353777, para falar com a Suelen da Folks. Exato. Show, maravilha. Então, é isso. É gratuito. É tudo gratuito. A gente só paga se vai contratar, né? Isso, aqui, Sara. Show, maravilha. E aí, eu vou acrescentar aqui para valorizar meu passo. Então, mais uma vantagem nossa, todas as pessoas que se inscrevem vão receber feedback. Todas. Se tu colocou teu nome e saiu correndo, tu vai receber feedback no teu e-mail. Do seu perfil, por exemplo? Você vai fazer a sua inscrição, correto? Sim. Lá na GUP. Sim. E aí, você vai participar, então, da vaga e tal. Quando você é reprovado, ou quando você é aprovado, você vai receber um e-mail. Legal. Então, pelo menos você vai receber um e-mail. Se você passou pela etapa técnica, você vai receber a resposta no seu WhatsApp. Entendeu? Então, todas as pessoas têm feedback. E aí chega daquele negócio da pessoa esperar 40 dias e não saber o que deu, né? Não sabe nem se tá com o nome lá ainda, né? Exato. Show. Sara, deixa eu já, assim, de todo o coração agradecer o seu aceite. Quando eu mandei mensagem pra Sara, ela, como assim? Bora! Eu gosto da Sara por causa disso. Ela é show de bola, ela topa todos os desafios aí, que fazem com certeza que ela possa mostrar um pouco mais do trabalho dela, que chega a brilhar o teu olho, Sara, quando você fala da Folks, desse movimento de contratação, você é como se fosse o Tinder do mercado empresarial. Você faz o match acontecer.
Desculpe aí o comparativo, mas é o que me veio agora. Foi bom. Então, obrigada, tá? De coração por ter aceitado esse convite. Vocês que estão assistindo aí a esse podcast, por favor, o canal é novo, se inscrevam no canal. Como é que blogueiro tem que falar? Ativa o sininho. Siga-me para mais, porque hoje nessa mesa vão passar pessoas muito legais também. Sara, quer deixar um recado final pra galera que assistiu nesse podcast hoje? Bom, primeiro, foi um baita prazer. Eu adoro essas maluquices. Eu falei pra Ana, bora, tô com a roupa de quando? Bem assim! Porque eu adoro esse tipo de loucura, né, Ana? Foi muito legal estar aqui. Eu consegui realmente falar de todas as coisas, mostrar o nosso trabalho. Espero que as pessoas se apaixonem pela Focus, tanto quanto a gente é apaixonado. Eu sou doida pela Focus. Assim, pra mim, Focus não é trabalho, Focus é diversão, né? E é isso. Então, o nosso contato tá aí, nosso Instagram, nosso telefone, e se você for candidato, se você for empresa, é só mandar um direct ali naquele Instagram que eu vou estar lá respondendo vocês, e aí, sem compromisso, se quiser entender o processo, tamo lá. Show! Sucesso sempre, muito brilho aí na sua jornada, no seu caminho, porque você é muito especial. Galera, nos vemos no próximo podcast. See ya! Bye, bye!